Boa noite, pessoal, bem-vindos. A gente está começando agora mais um Evangelho da Associação. É sempre bom ter vocês aqui conosco. Boa noite, Giovana. Giovana é sempre uma das primeiras a entrar. Boa noite, Lari. Boa noite, seu França. A dona Olga, o Alex. Boa noite, José, Gladys, Ju. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vanessa, Clarice. Infelizmente a gente não consegue dar boa noite para todo mundo porque não aparece o nome de todo mundo aqui pra gente, aparecem só alguns. Mas sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos por esse evangelho dessa casa tão amorosa. Vou colocar já a nossa convidada de hoje aqui na tela. Tendo alguns problemas, então já vou tentar colocar a convidada, que se der algum problema a gente tem tempo de corrigir. Boa noite, Fábio. Boa noite. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda, Fábio. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite. Perdão, desculpa, acho que está com um pouquinho de delay, Fábio, eu te cortei. Pessoal, para quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a leitura do item 5, que se chama O Ponto de Vista. A gente está fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no capítulo 2. Falta o tema de hoje e o tema de domingo que vem para a gente acabar esse capítulo e partir para o capítulo 3. Na verdade, o item O Ponto de Vista, que é o de hoje, ele é o item 5, o item 6, o item 7. A gente vai fazer a leitura só do primeiro parágrafo para poupar um pouquinho de tempo, mas a gente convida vocês a lerem todo este item depois no Evangelho, que é um item muito bonito, muito importante, como todos os outros, claro. E um outro recado antes da gente começar, a gente realiza esse Evangelho aqui em nome da associação com o objetivo de que vocês também realizem esse mesmo momento do Evangelho no lar dos seus lares, outro dia, outro horário, segundo o que Jesus nos ensinou. Então a gente faz aqui para mostrar qual é o modelo, mas que vocês repliquem isso nos seus lares. O celular da Fábio caiu. Nem sempre o problema nem sempre é tecnológico, né, Fábio? Às vezes o problema é humano mesmo. Faz parte. Pessoal, então, para a gente começar, eu vou fazer a prece de abertura. Depois eu vou fazer a leitura lembrando só do primeiro parágrafo, mas convido vocês a lerem tudo depois. Com os nossos corações amparados em Jesus, vamos nos concentrar no momento deste Evangelho, deixar um pouco de lado nossas preocupações terrenas e se concentrar no consolo que o Mestre nos trouxe, no caminho que Ele nos apresentou, na sua presença, junto de nós, junto daqueles a quem mais amamos e junto dos nossos lares. Que possamos auxiliar os espíritos amigos que nos amparam agora com os nossos bons sentimentos e bons pensamentos. Que possamos também, no decorrer da semana que se inicia hoje, seguir vivenciando e agindo junto com Jesus. Que assim seja. Boa noite, todo mundo que está entrando agora, que eu não tinha dado boa noite antes. A gente vai fazer a leitura, então, lá no segundo capítulo do Evangelho. É o penúltimo tema, que se chama O Ponto de Vista. É o item 5, 6 e 7. A gente vai fazer a leitura do primeiro parágrafo do item 5 apenas. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta
com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Duas coisas que eu só queria ressaltar na leitura aqui, Fábio, que quando eu li eu fiquei na dúvida, eu precisei dar uma pesquisada, é que ali no início ele fala que a vida espiritual é indefinida. Não é o indefinido da gente não saber como é que é, o que nos aguarda. É indefinido de não ter fim, de ser infinitas as possibilidades, as vivências. Então, eu tive que pesquisar, porque eu fiquei com essa dúvida. E ali no final também, ele fala, né? Resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. O aquela é da vida. Quando a gente tem essa calma de espírito, essa vida, essa visão, enquanto espíritos imortais, a gente tira da vida, essa vida aqui na Terra, o amargor que muitas vezes ela tem. Então, essas duas coisas ali do português eu tive que procurar para entender o que estava querendo dizer. E eu acho que é legal compartilhar, né? Porque acontece muito da gente ler, não entender e continuar. Mas é importante fazer essa pausa e pesquisar. E aí, Fábio, eu ouvi uma palestra do Arthur Valadares sobre esse tema. Convido vocês a escutarem a fala dele, é sempre muito boa. O tema é o ponto de vista mesmo. O Arthur, ele fez uma coisa muito interessante, que eu sozinha eu nunca conseguiria ter feito. Ele fez um paralelo, ele ligou dois assuntos. Esse, que a gente leu agora, que é o ponto de vista, com aquele assunto, há muitas moradas na casa de meu pai, aquela fala de Jesus, na qual ele disse que existem muitas moradas na casa do pai. E a ligação que o Arthur fez entre o ponto de vista e isso, é que esse há muitas moradas, a gente pode olhar sobre o ponto de vista aqui da matéria, da Terra, há muitas moradas, muitos estados, cidades, países para morar, realmente. A gente pode ter a visão espiritual, então não só aqui, enquanto encarnados, temos moradas, mas no plano espiritual existem diversas moradas. Mas aí ele vai além, ele diz que o nosso pensamento também é uma morada. E aonde o nosso pensamento está, é aonde a nossa morada está. E é esse pensamento que ele traz como ponto de vista. Aonde está repousado o nosso ponto de vista hoje? Porque é aí que vai estar a nossa verdadeira morada. Eu achei muito legal esse paralelo que ele fez. De novo, eu sozinho não teria feito essa ligação. E aí o Arthur, ele vai continuando, Fábio, e ele fala que quem busca outras moradas, outros pontos de vistas, consegue se sobrepor ao desafio que se apresenta aqui na Terra. Porque desafio, dificuldade vai surgir o tempo inteiro para todo mundo. Mas se a gente busca ter esse ponto de vista, essa morada com Jesus, com o seu evangelho, que é a proposta que a gente leu aqui hoje, a gente consegue se sobrepor a esses desafios. Eles às vezes ainda são difíceis, mas parecem um pouquinho menor. Eles não parecem tão grandes e tão assustadores. E eu achei isso muito legal também. E aí lá no final da fala do Arthur, é uma palestra longa, ele também traz uma outra história que eu achei legal, que muitos de vocês devem conhecer, uma passagem também de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, perdão. É aquela que Jesus caminhou sobre as águas. Uma passagem famosa, né? Os discípulos estavam ali num barquinho, no meio de uma tempestade, tinha onda, tinha vento, estava todo mundo morrendo de medo, todo mundo estaria.
E aí aparece Jesus, que estava no monte orando, caminhando sobre as águas, muito sereno, muito tranquilo. E aí Pedro, assim como nós, né, olhou para Cristo e falou: Cristo, eu quero caminhar sobre as águas com você também. E aí Cristo fala: não temas, vem apenas. E aí, enquanto Pedro estava com um olhar fixo em Jesus, que ele estava olhando para os olhos de Cristo, ele levantou, sustentado por esse olhar, sustentado pela fé, e caminhou sobre as águas em direção a Cristo. Mas aí as ondas começaram a aumentar, o vento ficou um pouquinho mais forte. Aí o Pedro fez o quê? Ele tirou o olhar de Cristo e olhou para a onda, para o vento, e bateu aquele desespero. Vacilou. E aí nisso ele começou a afundar. Então, a partir do momento que Pedro parou de dirigir o seu olhar a Cristo, a atenção a Cristo, ele não mais conseguiu caminhar sobre as águas. E aí, se a gente fizer um paralelo, né? Pedro somos nós, né? As ondas, o vento são as dificuldades da vida que vão aparecendo. Jesus é Jesus. Jesus é o seu evangelho. Jesus é essa possibilidade, essas chaves que a doutrina espírita nos trouxe, essa fé raciocinada, tudo isso representa Cristo, né? Nessa passagem. Se nos momentos difíceis o nosso ponto de vista, o nosso olhar for nas dificuldades, no aqui, no agora e na matéria, a gente não vai conseguir suportar. A gente vai se afogar no nosso próprio desespero, na nossa própria falta de fé. Agora, se nos momentos difíceis a gente olhar para Jesus, olhar para o seu evangelho, ter essa fé de que a vida continua e que o aqui agora é um segundo frente à eternidade, a gente vai conseguir se suportar as dificuldades e caminhar acima delas, assim como Jesus caminhou sobre as águas. Então, eu achei muito legal essas duas comparações que o Arthur fez, porque ficou um pouquinho mais fácil de entender, Fábio, o poder que o nosso ponto de vista tem na forma como a gente vive o dia a dia. Não só a dificuldade, mas tudo, o dia a dia, as coisas boas, as coisas difíceis, não importa. Então, eu achei legal. E para te passar a palavra, Fábio, para saber o que tu entendeu desse assunto, a gente sempre coloca aqui no nosso Instagram, pessoal, uma enquete, uma pergunta. Às vezes é para votação, às vezes é para responder. A Carla faz com muito carinho as perguntas. E para o domingo de hoje, a pergunta foi a seguinte: como a fé na imortalidade da alma muda o seu ponto de vista sobre a vida? E aí a gente teve duas respostas muito legais. A primeira foi a certeza que vamos reencontrar nossos amores. E a outra foi que ela rompe o imediatismo e nos ajuda a ter essa fé no amanhã. E aí é com isso, Fábio, que eu vou te passar a palavra para tu dizer o que tu achou dessas duas respostas e o que tu achou desse assunto para o nosso estudo de hoje. Então, eu fiquei pensando, né, porque aqui é o estudo do Evangelho no Lar, que a gente faz em família, né? A família terrena e a família espiritual também. A gente tem que sempre lembrar que o Evangelho é a comunhão com o mundo espiritual. Os espíritos familiares, amigos, protetores estão conosco durante o Evangelho. Inclusive, a gente deve pedir, né, que eles nos intuam, nos envolvam, para que a gente possa aprender o máximo possível dessas lições. Porque essas lições são para ser colocadas no dia a dia. E, com certeza, durante a semana, se a gente estiver ligado, se a nossa fé estiver ativa, a gente vai usar essas mensagens. Às vezes, uma palavra vem à tona nos momentos desafiadores da vida que todos nós estamos passando. E os espíritos há bastante tempo já vêm nos alertando desse momento de transição, onde falsos profetas, falsos cristos, onde teríamos uma onda imensa de perturbação coletiva e assolando a nossa fé. Uma onda, um trabalho imenso de mentes inteligentes nas mídias para nos trazer que a vida é aqui e agora. A satisfação,
do aqui e agora, do esquecimento do autodescobrimento, de quem nós somos, para a gente copiar o outro. O movimento não é para vir para dentro. Tudo nos chama para ir para fora. Por isso que a gente se compara tanto com os outros, né? A gente compara o nosso corpo, compara a nossa inteligência, o nosso trabalho, o nosso salário, a nossa felicidade, a nossa religião. A gente está sempre num processo de comparação. E comparou. O que acontece quando a gente compara, geralmente? A gente se sente inferior, se sente infeliz, né? Então, o caminho que o evangelho no lar, né, que é o evangelho de Jesus na nossa casa, na nossa família, é para nos fazer essa conexão com quem nós somos, trazer para o nosso interior para fazer as mudanças que nós necessitamos, fazer os aprendizados que nós necessitamos. Todo dia, gente, viver é trabalhoso, dá trabalho viver. Trabalho, que é uma lei da natureza. Meu pai trabalha até hoje, eu também, Jesus falou. Então, trabalhar não é só para o ganho físico, intelectual, né? É esse moral no quesito de se conhecer, de se transformar, de agregar novos valores como indivíduo e como família. Ah, mas ninguém na minha casa é espírita, eu faço evangelho sozinho, ninguém quer saber. Ninguém acredita que a gente é um espírito, ninguém acredita que a gente não morre. Não importa. Você fortificando isso em você vai exalar nos teus poros. E a gente não faz para o outro, né? Nós conversávamos esses dias, né, Júlia? Um texto de Joana de Ângeles, do livro Conflitos Existenciais, que quando a gente faz o certo, a gente às vezes faz, eu vou dar o bom exemplo para ver se essa pessoa muda. E a Joana fala, ninguém vai mudar porque você está querendo que mude. Ela vai mudar quando ela quiser. Ela pode te ter depois como uma referência, mas só se ela quiser. Você tem que fazer o correto, o bom por você, porque é o bom para você, é o correto para você. Então, o Evangelho no Lar tem essa importância e esse tema é um dos fundamentos da doutrina de Jesus. É um dos fundamentos da doutrina, tanto que Kardec coloca no segundo capítulo já. Senão nada do que vem depois tem sentido. Kardec fala isso mais adiante, né? Então aqui nós estamos falando da imortalidade, não só que a vida continua depois do corpo. É muito mais amplo, é a nossa natureza. O antes, o depois, o que fazemos aqui, para onde fomos. Aliás, esses são os questionamentos famosos do Espiritismo, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? De onde eu vim? Aliás, é um questionamento da humanidade desde sempre, né? Só que a gente tem que fazer esses questionamentos como? À luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, né? Então, eu acordei hoje com a notícia de que morreu um familiar meu de forma súbita. Aí eu tenho que ir aqui, essa fé clara e precisa do que é a vida presente, o seu devido valor e o devido valor da vida futura. Eu vou chorar, vai doer, vai a enquete ali, né? A certeza do reencontro dos meus amores. Essa pessoa sente saudade dos amores, chora, sente falta, mas ela tem a certeza que esse amor, essa pessoa continua ativa, como ela é e amando. Então veja que a imortalidade não é só acreditar em algo depois. A doutrina espírita traz detalhes, né? Interação com esse mundo, porque esses amores que estão lá, nessa imortalidade que Jesus nos trouxe, que a doutrina nos ajuda a compreender, esses amores estão vivos, continuam nos amando e podem se relacionar conosco hoje mesmo. O lado humano da vida terrena vai sentir saudade. E é humano e a gente tem que sentir, né? Viver o luto, viver a saudade. A gente chora de vez em quando, mas quando nós temos esse equilíbrio, essa dinâmica do terreno com o espiritual, acho que é tudo uma coisa só muda a vibração, né? A gente
logo transforma essa dor, essa saudade na certeza, na esperança, na alegria. Aqui e agora mesmo com as pessoas que eu estou vivendo, com o que eu tenho que fazer, o que está disponível. Mesmo eu querendo estar com aqueles amores do lado de lá, mas a vida ganha um brilho, um colorido com a certeza dessa imortalidade que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo vem nos ampliar. No final desse item 5, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo. Aí é legal, gente, porque nós temos que passar isso para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para os nossos pais, não impondo verdades, mas dessa nossa maneira. Como eu falei, eu perdi um grande amor. As pessoas, nessa minha maneira de reagir com essa fé, com essa certeza, vou fazendo luz em mim e automaticamente em torno de mim. Claro que as pessoas vão usar essa luz ou querer olhar essa luz se elas quiserem ou não. Mas elas sabem, dia que acordarem, que despertarem, ó, ali tem um referencial. Não eu, né? Mas a quem nós representamos, Jesus, né? Nessa certeza. No capítulo seguinte, pela simples dúvida da vida futura que tu falou antes, do comentário do Arthur Valadares, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto no futuro. Daí o que acontece? A gente dá valor somente para as coisas de agora. No caso da perda, né, da morte de um ente querido. A gente fica a tal ponto preso a essa vida terrena, a visão da morte, do aqui e agora, né, do aniquilamento da relação, inclusive, que a gente não dá valor aos amores que ficam conosco. Abandonamos esses amores afetivamente, nos abandonamos a nós mesmos, as nossas crenças, né? Mas não é só a morte que faz balançar a nossa vida, certeza da vida futura, né? Uma doença, não precisa nem ser uma doença crônica nem grave, mas que altere o que a gente está querendo, né? Nos abala. E não só nos faz deixar de crer na possibilidade e nessa beleza da vida futura, nos arrasta para a visão da matéria, do aniquilamento, de que a vida não vale a pena, para que eu vou viver se aquela pessoa morreu, ou se eu perdi o emprego, se a quem eu amava me deixou, não quis mais nada comigo. Ou aquela pessoa que eu amava, achava, julgar, amar um monte, e de repente não é mais a pessoa que eu quero. E fica um vazio, é uma perda também. Mas com a vida futura, a gente vai equalizando, dá o devido valor. Perda é desafio, limitação. Eu gosto da Vládia quando nos fala, né? A vida não é difícil, ela é trabalhosa. Então, todos esses acontecimentos, voltamos à palavra trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar o autoconhecimento, né, Júlia? E essa fé é trabalhosa mesmo. Mas se não tivesse essas situações, a gente não a teria. Fiquei pensando, Ju, nos primeiros cristãos lá, né? Que iam pro circo, aqueles leões imensos, né? Ficavam dias presos, com fome, ouvindo o berro, a morte das pessoas, o rugir dos leões, e entravam cantando na arena, né? Quem quiser, tem uma passagem belíssima no Há 2000 anos, tem lá a Lívia, que eles entram cantando, né? Essa vida espiritual, que eles tinham a certeza. Então, nós espíritas já sabemos, né? As obras de André Luiz nos dão detalhes dessa vida, né? Que é muito legal. Mas quando a gente é desafiado, a gente balança. Tudo bem balançar, somos humanos.
Mas a gente já tem que ter essa noção que não dá para balançar muito tempo e por muito tempo, porque senão é um hábito, né, Ju? A gente vem muito da matéria. Aí daqui a pouco ela nos envolve, nos abraça de tal forma que parece que nada daquilo que a gente já sentia e vibrava deixa de existir. Ju, eu queria te fazer uma pergunta. Que situações podem nos tirar da certeza da vida futura, dessa imortalidade, para que a gente fique mais atento? Eu enumerei aqui a morte, né? A perda de um ente amado porque essa pessoa não quer mais a convivência com você, uma doença, a perda do emprego. Teria mais alguma coisa que você Você lembrou? comentou o Ou alguém? segundo. Ou alguém que tá aqui ouvindo, acho que era que a Fabi ia falar, né? A pergunta não é só pra mim, é pra todo mundo. Por favor, coloquem aqui. Fabi, tu falando me lembrou, às vezes a pessoa, não é que ela não quer mais a convivência conosco ou que ela desencarnou, mas às vezes a pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso e as convivências, a gente mesmo que afasta essas convivências por ponto de vista diferente. Isso também abala a nossa fé na vida futura, no outro, nessa liberdade de ser. Então, isso me lembrou na tua fala uma outra ocasião. Foi essa que eu lembrei. Não sei se alguém que está ouvindo lembrou de mais alguma. Mas, na verdade, a gente é tão frágil, né? Que pequenas coisas conseguem abalar ainda essa nossa fé na vida futura. Mas que nem a Fábio falou. A gente estudando, porque, por exemplo, a Fábio comentou das obras de André Luiz, né? Um exemplo. A gente precisa saber o que nos espera, o que nos aguarda, qual que é essa realidade, quais as possibilidades, como é que funciona. Isso tudo é estudo. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer. Isso ajuda a gente a construir essa fé. A gente precisa também trabalhar, que a Fábio também trouxe muito trabalho. A fé, ela é trabalhosa. A gente precisa vivenciar no dia a dia, essa fé nas coisas pequenininhas, ter fé em Deus, fé na imortalidade, nas coisas do dia a dia, para que quando uma grande situação chegue, essa fé esteja um pouquinho mais fortalecida. E desenvolver as nossas virtudes, as outras tantas virtudes que podemos ter. Todas elas dão sustento a essa fé que a gente precisa ter. Então, é isso. E outra coisa que eu também lembrei, Fábio, a gente falou da fé na imortalidade. Nos traz a certeza do reencontro com os nossos amores, que foi uma das respostas. A outra resposta também trouxe que tira esse imediatismo da matéria, tira esse nosso olhar do aqui e do agora. E também, diga. Que é o que eu já falei ali, né? A mídia, a vida hoje social nos leva ao imediatismo. As redes sociais, né? E a gente acha que a vida é esse rolar ali, ou aquilo que está acontecendo, né? Então, realmente, tira do imediatismo, desacelera. Que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, eu não sei qual é a parte, Julia, que ele fala assim, ó, que uma existência nossa aqui equivale a um dia na eternidade. Então, meu Deus, mas tudo que eu estou passando, que não acaba nunca, é um dia na eternidade. Né? Então, tem lá no que é o Espiritismo, eu até anotei aqui se surgisse a oportunidade de compartilhar, no livro que é o Espiritismo diz algo bem parecido, Fábio. Que é diante da infinidade e grandeza da vida além túmulo, a vida terrena some-se, como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Vocês conseguem imaginar que o maior problema de vocês, aqueles que tiram o sono e deixam ansioso, vai ser um grãozinho de areia ao lado da montanha? Olha só, se a gente pensar assim, fica um pouquinho mais fácil, né? E não é nem um dia, né? Ele falou um segundo, na verdade. Um segundo, né? Na contagem dos séculos. E aí, só para finalizar, o terceiro ponto que a fé na vida futura nos traz também é a certeza de que a gente não está desamparado, porque mesmo que a gente esteja sozinho aqui na Terra, que a gente se sinta sozinho, do lado de lá a vida continua, tudo continua. E a gente tem pessoas, familiares, espíritos, amigos do lado de lá que nos sustentam aqui, sustentam nas dificuldades, nos intuem, nos amparam e torcem por nós. Então, olha quanta coisa, a gente listou algumas, né, Fabi? Quantas coisas a fé nessa imortalidade nos traz, quantas coisas muda no nosso ponto de vista.
Então, acho que esse é o convite do Evangelho. E tudo isso, viver tudo isso, traz essa serenidade, que é tão difícil ter no dia de hoje, mas que é o que todo mundo quer. Serenidade para passar pelas tribulações. A gente teve alguns comentários aqui, Fábio. O Alex lembrou das enfermidades, você tinha comentado, né? Qualquer tipo de enfermidade, grande, pequena, elas são capazes de tirar, às vezes momentaneamente, mas na verdade é porque a gente ainda não conquistou essa fé. E a Ana Carla comentou que a certeza na vida futura nos faz mudar, seguir, evoluir. Mas é preciso ter vontade para a transformação moral. Isso é verdade. Acho que é Emmanuel que nos fala que às vezes só nos falta vontade para conseguir fazer essa transformação, né? E o seu França agradeceu pelos comentários de hoje. O Gilvan também trouxe que a fé na vida futura não afasta a dor nem o sofrimento, mas que ela consola, que ela conforta. Fica um pouquinho mais fácil de passar por ela. Ô, Ju, rapidamente eu lembrei de uma coisinha que as pessoas perguntam sobre vários temas, né? É certo ou errado? O que o Espiritismo acha desse meu comportamento, dessa situação e etc. Aí vem Paulo, né, lá, que fala que tudo nos é lícito, ou seja, tudo eu posso fazer, mas nem tudo nos convém. E essa certeza da vida futura, e como é essa vida futura, e como se processa essa imortalidade, nos faz realmente repensar, né, a extensão do que tudo que eu posso, mas será que me convém dentro dessa, me colocando dentro dessa verdade que eu sou um espírito imortal, né, que eu faço com o meu corpo, que eu faço comigo. Então é bem importante isso. Eu acho que essa até podia ser a tarefa da semana, né, Fabi? Nem tudo que nos rodeia no dia a dia. A gente refletir se o nosso ponto de vista está voltado para cá, para a matéria, ou se o nosso ponto de vista está voltado nessa imortalidade. E o que nos convém e o que não nos convém. Difícil, né? Essa tarefa é difícil. Gostei. Se a gente fizer se todo mundo fizer a tarefa junto, fica mais fácil. Então tá, Fábio. Obrigada por ter compartilhado o teu entendimento. Queria perguntar se você topa fazer a prece de encerramento. Uhum. Vamos permitir que os nossos corações continuem envolvidos nesse amor que caiu sobre nós, vindo do coração amoroso de Jesus, nosso amigo, que nos demonstrou todos os instantes que esteve aqui conosco, essa vida futura plena, desde já, desde agora. Ajuda-nos, Senhor Jesus, através do amor a nós mesmos, à nossa família, ao nosso trabalho, à sociedade onde nós vivemos, demonstrar essa nossa fé inabalável nessa vida futura. Junto contigo, Senhor Jesus, que nos cuida, nos acolhe, nos leva em direção à perfeita comunhão com Deus, nosso Pai. Assim seja. Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal. Boa semana e até domingo que vem.